Se você está assistindo esse vídeo é porque você é recém-formado e quer dar certo na odontologia. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as 3 opções que eu vivi para que você escolha como que você quer viver. Entre continuar estudando, abrir seu consultório ou trabalhar em algum lugar. Quando eu estava me formando, eu saí para almoçar com meu pai e fui ter uma conversa com ele sobre quais passos eu daria. E eu queria ganhar R$ 1.000 para eu conseguir me manter. Sim, R$ 1.000 há 20 anos atrás eu me manteria muito bem naquela época. E meu pai me levou para jantar numa churrascaria chamada Batel Grill. E eu falei, pai, eu vou conseguir um paciente de R$ 1.000 todos os meses. Meu pai olhou no fundo do meu olho e disse assim, ó, filho, o mundo viveu muito bem sem você até hoje. E essa frase do meu pai eu queria deixar para você para iniciar esse vídeo. A grande verdade é que o mundo não estava esperando você se formar. Hoje é preciso você mostrar o seu rosto, mostrar o seu valor para que você tenha os seus pacientes particulares. Seu sucesso depende de como você vai decidir evoluir, não só como profissional, mas principalmente como ser humano. Hoje tem muita questão da ostentação na internet, mas cada vez mais eu vejo os pacientes valorizando aquele dentista que é verdadeiro, que fala a verdade, que escolhe se relacionar com os seus pacientes de uma maneira honesta. O mercado ainda valoriza esse tipo de profissional e é nisso que eu acredito. A primeira opção que você tem é você poder continuar estudando. E por que que você, depois de fazer 4 ou 5 anos de faculdade, escolheria estudar mais? Por qual motivo? Eu, Matheus, escolhi estudar mais por 2 motivos. Eu decidi estudar mais porque durante a faculdade eu não sentia uma segurança técnica de que eu poderia entregar o melhor sorriso para os meus pacientes. E eu sentia também que eu precisava atender com mais confiança os meus pacientes, que eu não tinha segurança às vezes de fazer alguns tratamentos um pouco mais complexos, e isso acabava transparecendo para o meu paciente. E quais foram as minhas escolhas em relação a estudo? Primeira coisa, eu fui pedir para todos os meus professores estágio em suas clínicas. Então eu fiquei fazendo 2 anos de estágio e depois eu passei mais 3 anos fazendo residência de bucomaxilo. Eu tive uma oportunidade porque o meu pai podia me bancar, a minha família podia me bancar por mais um período. E eu tive essa conversa com meu pai. E durante esses 2 anos de estágio, eu aprendi a cobrar, eu aprendi a resolver problemas técnicos que os meus professores passavam nos consultórios deles, passavam evoluindo também paciente nos hospitais no qual a gente passava visita e fazia cirurgias. E eu aprendi principalmente como os meus professores atendiam os pacientes deles, como eles passavam o orçamento, como eles conversavam, como eles montavam uma mesa, como eles se relacionavam com as secretárias para poder conversar com elas, como eles trocavam ideia com essas pessoas. Eu aprendi o processo com as melhores pessoas que eu poderia ter acesso. Então, se você tem a possibilidade de continuar estudando, nem que for de graça com os teus professores, se ofereça para fazer estágio, se ofereça para ir aprender na clínica deles. Porque eu observo que os dentistas que passam por essa experiência de estar em um consultório que é mais experiente, que já chegou lá, isso é uma vantagem competitiva muito grande depois. E quais são as dicas práticas que eu dou? Eu, Matheus, escolhi fazer um estágio de dedicação exclusiva. Então, eu operava no consultório dos meus professores, auxiliando, eu participava dos cursos de extensão que ele tinha e também dava plantão nos hospitais. Eu não sei qual especialidade você vai escolher dentro da odontologia, mas escolha participar do todo daquele professor. Se ele tiver cursos, se ofereça para ajudar. Eu lavava material, fechava e esterilizava as caixas dos alunos que faziam cirurgia, para que eu pudesse estar dentro daquele ambiente, para que eu pudesse ter acesso a cirurgias que eu não teria acesso lá na minha graduação. Segunda coisa, encurte caminhos. Se você puder conviver com pessoas que já chegaram aonde você sente que essa expectativa, essa intenção que você tem na tua jornada de chegar, converse com elas, fale sobre a sua intenção. Normalmente, esses mentores, esses professores, eles são mais abertos a receber nós, esse tipo de aluno que é prestativo, que resolve problemas,
que faz perguntas pertinentes e principalmente que saiba se comportar dentro de um ambiente de uma clínica. Eu tive a oportunidade de participar no Brasil e no mundo de cirurgias, de procedimentos com os melhores professores. Aqui em Curitiba eu fiz um estágio com o professor Pasquini e toda sexta-feira a gente ia almoçar com vários dentistas, professor Zanetti, que era de ortodontia, professor Vilatori, que era professor de prótese. E daí quando eu vi aquele almoço, eles discutindo o caso clínico, o que eu aprendi naquelas sextas-feiras, indo almoçar com o meu professor, foi coisas fantásticas. Então o universo ele te prepara também para que você possa assumir casos mais complexos pela frente. E essa para mim é a primeira opção que eu escolheria. Eu continuaria estudando mais dentro de uma especialidade que faça sentido para mim. Também sinta, vê qual especialidade que você mais tem afinidade, que você consegue mais gostar daquilo que você faz. Existe um conceito chamado Ikigai, que é um conceito onde ele faz 4 perguntas. Ikigai é uma ilha, tem uma ilha chamada Okinawa, que é a ilha mais longeva do mundo, e eles foram pesquisar e lá, quem morava nessa ilha falou que eles tinham Ikigai. E eles falam que são 4 perguntas: o que você é bom em fazer, o que você pode ser bem pago, o que você gosta de fazer e o que o mundo precisa. Então, nesse momento, talvez você esteja querendo fazer tudo, mas se você for lembrar lá da época da tua faculdade, você vai entender qual sentimento você teve lá dobrando os fiozinhos de horta ou fazendo o teu canal, quando eu senti na minha primeira cirurgia que eu poderia transformar a vida das pessoas. Eu percebi que aquele era o procedimento, aquela era a especialidade que eu queria seguir na minha vida. E o que eu posso te dizer hoje é que com todas as técnicas que existem no mercado, é muito possível você viver da tua especialidade que você ama. Então comece desde cedo a direcionar para aquilo que você ama fazer, para aquilo que você gosta de fazer, porque eu acredito muito que é possível você vir aqui para essa terra e fazer o que você mais ama. É possível viver daquilo que você ama. A segunda opção que você tem na tua vida é a opção de abrir um consultório. E existem alguns desafios quando você vai abrir o consultório. Eu vou te falar do meu erro pessoal primeiro, do porquê que eu falo isso. Quando eu me formei, o meu pai montou um consultório para mim. E quando o meu pai montou um consultório para mim, foi uma decepção tão grande, porque eu esperei que entrassem pacientes naquele consultório. E alguns dentistas, quando se formam, eles têm essa velocidade, essa vontade de querer começar logo a fazer as coisas. E eu montei meu consultório, eu passei uns 90 dias lá sem entrar um paciente. Aquilo me decepcionou demais. Então, existem alguns desafios quando você vai montar o teu consultório. Quais são? Primeira coisa, quando você vai montar um consultório, você tem falta primeiro de construção. Você não sabe os equipamentos que você tem que montar. Quem vai te ajudar normalmente são os caras que te vendem cadeira. E você tem uma dificuldade muito grande sobre gestão, sobre como fazer o financeiro de uma clínica, sobre marketing. Eu gosto muito de aprender com os erros dos outros. Sem falar que é necessário um investimento inicial para você poder montar o teu primeiro consultório. Se você tem grana e tem alguém que possa te mentorar dentro desses 3 passos do financeiro, do marketing, da gestão e da obra de um consultório, pode começar abrindo um consultório. Mas a minha sugestão é que você não inicie por essa parte. Porque quando você abre um consultório logo de cara, as dificuldades são muito grandes, o tempo ocioso é muito grande, a não ser que você tenha acesso a metodologias de gestão, de captação de paciente, que já te façam começar atendendo os pacientes. Mas para mim tem um segundo problema. Hoje é possível você abrir consultórios tendo pacientes da tua especialidade, daquilo que você gosta de fazer. Mas normalmente a evolução técnica tua, ela vem também na jornada do volume de pacientes. Você pode atender um paciente, 2, 3 na semana, mas você pode aprender também com os teus professores, você pode aprender em outras clínicas. Então, a minha visão, depois de 20 anos de odontologia, é que existe uma jornada para que você abra o teu consultório. Essa é a minha opinião, para que você escolha como quer fazer. E eu vou deixar aqui 2 dicas práticas para você. Primeira coisa, só monte o teu consultório, só acredite nessa opção se você tiver segurança na captação de pacientes e se você tiver uma base financeira sólida para que você consiga manter a operação do teu consultório.
Não se endivide para começar. Não faça financiamento. Hoje é possível você inverter um pouco essa lógica. Qual a lógica? De se endividar e ficar trabalhando endividado. Existe a possibilidade de você ter os seus pacientes particulares. Aluga primeiro um consultório, meio período, encha a agenda daquele consultório nesse meio período. Daí você vai ter dinheiro no bolso para trabalhar e alugar um dia inteiro, depois 2 dias, depois 3 dias, até que não faça mais sentido você alugar um consultório e seja possível você montar um consultório seu. Então, na minha visão, essa é a jornada mais segura financeiramente falando, para que você inicie a sua carreira dentro da odontologia. Muito estudo, muito contato com um professor e vá aprendendo devagar a ter os seus pacientes particulares. Não seria a minha primeira opção abrir um consultório. E existe uma terceira opção para você poder começar a tua carreira na odontologia, que é trabalhando em várias clínicas. Quais são os benefícios disso e quais foram as minhas experiências pessoais? O benefício de quando você começa trabalhando numa outra clínica, deixa eu passar aqui o slide, o benefício de quando você consegue um emprego numa outra clínica é aprender com o erro dos outros. Quando você está trabalhando na clínica de alguém e tem um olhar de quem quer ter o teu negócio, você consegue entender o fluxo de pacientes, você consegue entender a maneira como aquele dentista contrata, você consegue entender como aquela clínica demite, como ela trabalha em relação aos auxiliares, como funciona a questão de materiais, de esterilização, de organização do teu consultório. Isso te traz uma clareza muito grande a respeito de como você quer ou de como você pode tocar o teu negócio. E qual é a minha experiência profissional em relação a trabalhar nessas clínicas? Eu trabalhei em 14 clínicas diferentes quando eu terminei minha residência. Eu liguei para todos os meus amigos e falei, cara, eu preciso trabalhar. Eu trabalhei em clínica popular, placa amarela, e talvez você possa ter até alguma pré-conceito em relação a essas clínicas, mas eu não trabalhei nunca em nenhuma clínica que não tivesse um atendimento humanizado, que não acreditasse nisso e que realmente não devolvesse sorriso. Aliás, eu não acredito e nunca vi um dentista achar que ele era ruim. Todos os dentistas acham que são bons. E nessas clínicas, eu trabalhei desde essa clínica placa amarela até em clínicas onde a gente cobrava R$100 mil um tratamento. Então eu aprendi muito a trabalhar com essas clínicas. E uma coisa eu nunca deixei de fazer, de ser verdadeiro com os pacientes. Quando eu vendi o meu primeiro protocolo, e sim, é possível vender um tratamento nesse valor a R$100 mil, eu falei para o paciente que eu nunca tinha vendido. Ele falou, bom, você está aqui na clínica do Dr. Paulo. Se você está na clínica do Dr. Paulo, eu confio em quem ele indica. Então eu sempre fui verdadeiro com os meus pacientes. Eu sempre fui honesto com os meus pacientes em relação à minha etapa de vida e o que eu estava vivendo. E o que eu aprendi nessas 14 clínicas que eu trabalhei? Eu aprendi como elas funcionavam, vários modelos, vários tipos de clínica. Eu pesquisei também dentro do CRO e da ABO, tem áreas onde a galera procura e oferece emprego. Um dos empregos que eu consegui foi lá, inclusive eu comecei dando aula lá, através de um anúncio que eu vi dentro da ABO, minha esposa viu esse anúncio e eu fui dar aula lá na EPO. Então existem grandes possibilidades dentro dessa área. Trabalhe no máximo possível de clínica diferente que você puder. Eu tinha meu carro, que era o meu consultório, o Odontoboy, e eu viajava várias cidades. Isso foi uma experiência fantástica para mim e para minha esposa. Até um dia eu estava vindo para Curitiba para poder operar aqui e passei em cima de uma pedra e minha esposa estava grávida. E aquele dia foi o meu ponto de virada para eu ter a minha clínica, mas eu trabalhei quase 4 anos em clínica dos outros até eu aprender a ter a minha. Quando eu abri a minha, eu já abri a minha faturando 300, 500, cheguei até 1.300.000 de faturamento na minha clínica. Então, às vezes, você tem uma pressa muito grande de querer adiantar as experiências que você precisa ter para ter sucesso dentro da tua clínica. Eu trabalhei também em grandes redes, fui dono de grandes redes, e isso traz uma experiência gigantesca. Eu comecei como um dentista numa grande rede, e depois de 7 anos eu era dono dessa rede, com 130 clínicas, com laboratório, com tudo isso. Então é possível sonhar tudo dentro da odontologia. Não sugiro esse caminho para ninguém. Existem outros caminhos que talvez façam mais sentido. Encare esse período em que você está trabalhando em várias clínicas como um período de experiência, como um período de maturidade para você poder aprender com o erro dessas clínicas. Porque, infelizmente, na tua vida, você vai sofrer.
Esse período de aprendizado, sim, você vai errar, você vai perfurar um dente, você vai enfiar um implante dentro de um seio maxilar, você vai perder um implante, você vai entrar dentro vai perfurar um dente para poder precisar de um canal, um dente que não era para canal. Os erros, eles são naturais de quem atende. E a maneira como você encara esses erros, como você vai tratar os teus pacientes, vão te dizer quem você é como dentista. Então, para mim, essas são as 3 opções que você tem como um dentista recém-formado. Você pode abrir teu consultório, que para mim é a última opção. Você pode estudar e trabalhar. Para mim, essas 2 opções são as melhores opções que eu tenho. Quais são as 3 últimas dicas que eu deixo a respeito das minhas cicatrizes aqui? Primeira coisa, veja o momento da sua vida. Qual momento de vida você está vivendo? Entenda, às vezes tem gente que se forma mais velho e precisa trabalhar e tudo bem. Às vezes tem gente que se forma muito novo, não está maduro. Entenda qual é esse momento de vida e respeite esse momento de vida que você está passando. Segunda coisa que eu quero passar para vocês é que a maioria das respostas elas estão dentro. Então, se você parar por um segundo, largar isso aqui, ó, o celular, e começar a enxergar, a encontrar os teus desejos, você vai começar a perceber que a maioria das respostas estão dentro. Se você deve continuar ou não numa clínica, se você deve ou não escolher uma especialidade, você vai olhar para dentro, respirar, e as respostas estão sempre lá dentro. Por que eu sou dentista? Por que eu escolhi essa especialidade? Por que eu estou trabalhando nesse lugar? Nesse ano que eu estou gravando esse vídeo, você não precisa mais se submeter a nenhuma dessas coisas. É possível ter pacientes particulares daquilo que você ama fazer. É possível, você está na melhor profissão do mundo. E por último, um conhecimento ninguém tira. Então invista em conhecimento. Invista em aprender não só dentro da odontologia, mas como ter pacientes particulares, como ter os pacientes que você ama atender. E por último, para quem quiser se aprofundar, eu tenho um curso chamado Gorro Branco, onde eu ensino uma metodologia de gestão na odontologia chamada Metodologia Inove 5D, onde através de 5 dimensões e 9 indicadores, eu te ensino como que você pode ter mais pacientes particulares e viver da sua odontologia. Nós temos uma condição especial para quem é recém-formado, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você possa ter um caminho. Só que só entre se você sentir nesse vídeo que é para você, porque dentro do Gorro Branco a gente vai trabalhar o teu porquê, o teu para quem, o teu produto, a gente vai te mostrar como ter pacientes particulares vindo da internet. E a minha missão de vida é fazer o encontro do dentista bom com o paciente bom. Fechado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.